Graças paz, irmãos, damos graças a Deus por mais um dia de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os amados irmãos e pensar um pouco, irmãos, sobre esse momento que nós temos vivido. Pensar sobre o que é o Evangelho. O Evangelho, nós sabemos que são as boas novas de salvação, são boas novas de paz. O mundo, ele tem sofrido, o mundo ele tem gritado, o mundo tem chorado. Muitas pessoas, talvez nós nunca tenhamos vivido um momento como esse, em que tantas pessoas estão morrendo, tantas pessoas estão tristes, ansiosas, desesperadas. E isso nos faz pensar, irmãos, o que nós temos feito, nós como cristãos, o nosso papel nesse contexto. Será que nós temos transmitido essa esperança do Evangelho? Será que nós temos transmitido as boas novas de salvação? São questionamentos, irmãos, que têm me incomodado nesses dias. E nos faz pensar de que serve uma luz que não acende? De que serve um sal se ele não salga um alimento? De que serve um remédio escondido? De que serve, irmãos, a nossa mensagem se ela não é propagada? De que serve as boas novas se ela não chega a tempo? De que serve uma mensagem escondida? O Senhor Jesus disse a seus discípulos: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Somos nós, meus irmãos, a resposta dessa oração. Somos nós respostas dessa oração. Meus irmãos, o mundo grita, o mundo suplica. Será que ele tem ouvido essa mensagem? Irmãos, peço que os amados abram suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos do 35 ao 38. Mateus capítulo 9, versículos do 35 ao 38. Meus irmãos, o texto diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, feche seus olhos e orem comigo nesse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que a Tua igreja, Senhor Deus, ela seja um instrumento para nesse momento de pandemia, esse momento de grande dificuldade, pregar a Tua palavra, levar as Tuas boas novas, Senhor Deus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele mostra o método de Jesus, o método que Jesus usava para pregar a palavra. O texto nos diz que Jesus ele percorria cidades e povoados. Jesus ele ia até aqueles que estavam necessitados. Muitos também vinham ao seu encontro, mas Jesus ia de cidade em cidade, levando a palavra, levando o alimento espiritual e muitas vezes o alimento físico.
Jesus, ele ensinava, o versículo 35 deixa isso bem claro, ele ensinava nas sinagogas. Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Jesus, ele trazia uma mensagem para aquele povo que viveu num contexto não muito diferente do nosso. Havia muitas pessoas doentes, muitas pessoas desamparadas, muitas pessoas pobres. E Jesus, ele percorria cidades e povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando muitas pessoas. Irmãos, e por que Jesus fazia isso? Porque Jesus deixou o seu trono de glória, fez carne e habitou entre nós, sofreu as nossas dores. O texto é bem claro e diz assim, o versículo 36, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas. Irmãos, Jesus tinha por aquelas pessoas um sentimento que hoje tem se perdido. Um sentimento hoje que se perde inclusive em nosso meio. Você já se perguntou por que Jesus tinha compaixão dessas pessoas? Por quê, meus irmãos? Quando Jesus olhava para aquelas pessoas, o versículo continua e diz que elas estavam aflitas. Aflitos, irmãos, são aqueles que estão agoniados, angustiados, preocupados. Irmãos, não é esse o contexto que nós temos vivido? Pessoas angustiadas, agoniadas, pessoas preocupadas com o amanhã, pessoas que não sabem se terão seu emprego, pessoas que não sabem se terão o que comer, pessoas enfrentando filas enormes para receber um auxílio emergencial. Esse povo, irmão, está aflito. O texto continua e diz que elas estavam exaustas. Sabe o que significa exausto? Não é esgotado, é sem força nenhuma. Aqueles que já trabalharam, em construção ou em qualquer serviço pesado, sabe como é. Depois de um dia de trabalho, você está exausto, sem força nenhuma. Irmãos, essa é a realidade que nós temos visto hoje. Pessoas exaustas, sem forças. Pessoas entrando em depressão. Pessoas vivendo na ansiedade. E o texto continua e diz que como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o pastor, no contexto da criação de ovelhas, ele cuida de todas as necessidades da ovelha. O Salmo 23 deixa isso claro. O pastor, ele guia as águas tranquilas, dá o alimento, protege dos animais selvagens, protege dos perigos. Irmãos, imagine uma ovelha sem pastor. Uma ovelha que não tem quem cuide dela. Uma ovelha que tem a sua lã sem ser cortada. Ela fica presa nos galhos secos das árvores, virando presa fácil para os devoradores. Será que as pessoas hoje, irmãos, desse mundo não estão como ovelhas que não têm pastor? Será que elas não estão precisando ouvir falar essas boas novas, irmãos? As boas novas que nos salvou. O amor de Cristo nos salvou, somos salvos. Mas muitas vezes estamos como Israel, guardando para si essa mensagem, guardando para nós mesmos esse alívio, enquanto tantos outros precisando. E Jesus andava de cidade em cidade e tinha compaixão, irmãos, por ela. Tinha amor. Aflições, vemos isso, irmãos. Pessoas aflitas em todas as idades. Pessoas vivendo aflições constantes. Cresce o número de suicídios, cresce o número de pessoas que atentam contra a própria vida. Elas são ovelhas sem pastor, irmãos. A mensagem de Jesus foi relevante para aquele tempo, porque Jesus atendeu a necessidade daquele tempo.
E a pergunta que eu faço aos amados irmãos é: a nossa mensagem tem sido relevante para o nosso tempo? Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas mínimas, debatendo doutrinas e deixando de pregar o Evangelho de Cristo, deixando de derramar o bálsamo nas feridas, deixando de curar os enfermos, deixando de ajudar o próximo. Ah, meus irmãos, como estamos distantes do Evangelho. Será que nós somos a resposta da oração que Jesus pediu a seus discípulos? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, Jesus tinha compaixão. Compaixão é um sentimento que nos impulsiona a fazer algo. Nos impulsiona a fazer algo para mudar a história do outro. Mesmo que seja cura física passageira, Jesus fazia. Seja fome física, Jesus alimentava. Jesus pregava a palavra, Jesus curava. Esse é o modelo que nós devemos seguir, meus irmãos. Estamos vivendo nesse período de quarentena, né? Muitos não estão obedecendo. Mas o que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito nas nossas redes sociais? Será que elas têm sido instrumentos para levarmos as boas novas? Meus irmãos, Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie pessoas que tenham compaixão. A compaixão, meus irmãos, faz com que eu tire do meu próprio bolso, que eu divida meu quilo de feijão, que eu divida minha fuba. Será que nós temos sido isso? Será que nós temos tido compaixão como Jesus teve? Indo até aqueles, claro que nós não podemos ir fisicamente, mas podemos mandar uma mensagem, podemos levar uma ajuda. Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Muitas vezes nós temos usado as nossas redes sociais para postar fake news, para postar mentiras, para postar memes, mas nós não postamos um versículo, nós não postamos uma palavra de esperança. Sabe o que é mais triste, meus irmãos? É ver que canais de humor na internet têm levado mais alívio para as pessoas do que nós como cristãos. Canais de humor têm levado mais esperança do que nós cristãos. Isso devia, meus irmãos, nos entristecer. Isso devia, meus irmãos, nos fazer refletir. Mas infelizmente, sabe o que acontece? Infelizmente, o que acontece conosco, é o que aconteceu com Jó. Irmão, Jó perdeu tudo. Nós conhecemos a história de Jó. Jó, em pouco tempo, perdeu filhos, perdeu todos os seus bens. Sua mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele ficou com o corpo cheio de úlceras e fedia ao ponto de se coçar com cacos de telha. E chega seus amigos